A palavra de Deus diz o seguinte: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Eu vou ler de novo o verso 24 para os irmãos. E aí você confirma o que eu li. E Jacó ficou sozinho. Amém? E de repente, olha, um homem se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu ele. Verso 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Amém ou não amém? Verso 29. E prosseguiu Jacó: peço-te, me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Quantos aqui conheciam essa história? Levanta a sua mão assim. Eu quero até abrir um parênteses aqui e falar para os irmãos: leiam mais a Bíblia. Amém? Às vezes a gente quer pregar uma mensagem aqui de uma história, né, e passear pela história, e por causa do tempo a gente já quer fazer as aplicações, e muitas vezes os irmãos não conhecem o texto, não conhecem a história. Então fala para a pessoa que está do seu lado: você está precisando ler mais a Bíblia. E tem uns negócios ali fortes, talvez você não está vendo. É bem mais legal quando vocês conhecem a história. Mas Jacó, irmãos, filho de Isaac, seu irmão Esaú, aqueles que conhecem a história sabem que Jacó significa suplantador, enganador. E reencontro, irmãos, é o tema da mensagem. E eu escolhi Jacó exatamente porque Jacó ele teve muitos reencontros. Jacó ele teve vários reencontros. Jacó, quando saiu da casa do pai, ele saiu brigado com seu irmão, porque havia enganado seu irmão. Saiu sem mal se despedir do seu pai, porque também havia enganado o pai. Jacó vai com uma promessa, com uma bênção, uma palavra de bênção sobre a vida dele, para uma terra distante. Foi morar na casa de Labão, que fazia parte também da sua família. E lá vocês que conhecem a história sabem que Jacó trabalhou muito. Ele construiu riquezas através da obra das suas mãos. Trabalhou durante 7 anos para se casar com a filha de Labão. E você sabe também, ele foi enganado. Depois de mais 7 anos trabalhando pela verdadeira mulher que ele era apaixonado, que era Raquel, ele consegue isso através de muito trabalho, muito esforço.
E aparentemente estava tudo dando certo na vida de Jacó, apesar de todos os erros e fracassos. Só que chegou um momento, irmão, e chega esse momento na minha vida e na sua vida, em que a gente precisa voltar atrás de algumas coisas. Deus, ele não tem compromisso com o seu passado, irmão. Amém ou não amém? Você também não deveria ter um compromisso com o seu passado. Porque o passado, ele já não existe mais. Ele não existe. Não tem nada do ontem que está lá. Não tem nada. Tem muita gente que está presa ao passado. Está presa à infância, está presa à juventude, está presa a um trauma, está preso a várias coisas que aconteceram no passado. Mas o passado, ele não é real. O passado, ele se tornou lembranças, memórias na sua cabeça. Sim ou não? Se a gente for estudar isso, você vai perceber que o passado, ele um dia foi um presente. E depois dele ter sido presente, ele deixou de existir. E a única coisa que existe é um ciclo da eternidade. Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e Deus conhece tanto o futuro, quanto o presente, quanto o passado, mas Deus, ele não está no passado, ele não está no presente, ele não está no futuro. Deus, ele preenche tudo, irmão. Ele é a essência de tudo, e nós, homens, que seguimos um relógio, um calendário, estamos dentro de Deus. O tempo foi criado por Deus. E esse tempo na sua vida vem se esgotando diariamente. Diariamente. Aqueles louvores que nós adoramos aqui, eles já não existem mais. Porque passou. Amém ou não amém? Então diga assim: eu não tenho um compromisso com o meu passado. Mas assim como Jacó não tinha um compromisso com o passado, agora ele tinha um presente que o passado, as atitudes do passado dele agora estavam influenciando neste presente. Você pode chamar isso da lei da semeadura, você pode chamar isso da colheita, mas uma coisa eu te digo, irmãos, você não pode voltar ao passado para resolver as coisas do teu presente, mas no teu presente você precisa se posicionar a respeito do que aconteceu lá no teu passado. Quem está aqui comigo, diga amém. Esses reencontros que nós precisamos, irmãos, são reencontros com personalidades. Jacó precisava ter um reencontro com Deus. Jacó precisava ter um reencontro com seu pai. Jacó precisava ter um reencontro com o seu irmão. Jacó precisava ter um reencontro com o seu passado, com o que ele deixou lá atrás. Mas como eu disse, é impossível você voltar atrás das coisas. Irmãos, para nós fluirmos na nossa vida e conseguirmos colocar em prática a promessa de Deus e o propósito de Deus, nós precisamos desapegar do passado. Mas nós não podemos deixar de resolvê-lo. Amém ou não amém? O que Deus tem para fluir no teu presente e no teu futuro, não está no teu passado, está aqui, está no agora. Porque vai chegar um momento, irmão, que as pessoas vão tentar diante de Deus resolver aquilo que ficou para trás. E a Bíblia diz que o tempo vai acabar. O tempo, ele está passando. O abraço que você não deu no teu pai, na tua mãe, que não está aqui presente, talvez você não consiga dar mais. O abraço, o carinho, uma palavra de vitória. Conversando com um colega de serviço, ele está para sair, pediu para sair do serviço. Depois que ele pediu, um monte de gente começou a mandar mensagens: nossa, por que você vai sair? Você é tão especial, você é tão competente, você é uma pessoa tão boa de se trabalhar. E eu fiquei achando aquilo engraçado, né? Especialmente porque eu já estava meditando essa palavra. O quanto nós estamos dispostos a valorizar as pessoas depois que a gente perde. O quanto a gente é muito mais fácil para nós
liberar uma palavra de Deus, uma palavra de amor, uma palavra de gratidão, um reconhecimento. Depois que as pessoas saem da nossa vida. Irmão, o tempo é a única coisa que nós não temos mais controle. Mas nós precisamos administrar ele agora no presente. E Jacó, por mais que ele tenha ido atrás de promessas, e tenha conquistado a sua família, e tenha constituído ali, sabe, bens, riquezas, a tal ponto que as pessoas na terra distante que ele estava habitando sentiam inveja dele. Mas dentro de Jacó precisava de um reencontro. Ele precisava descobrir, reencontrar o seu propósito de vida. Meu irmão, eu falo isso, é pessoal para você aqui. É muito triste ver a sua vida passar e ela não ter um verdadeiro sentido. Passa muito rápido. Os filhos crescem rápido. A gente envelhece rápido. E apesar de tanta atividade que a gente coloca na nossa vida, e tem muita gente aqui, se for para combinar algo, fala, eu não tenho tempo. Você está cheio de tarefa, sua vida está cheia de coisas. Mas a questão é, irmão, se a sua vida está fazendo sentido. Se a sua existência está tendo algum significado para Deus. Se a sua existência está tendo algum significado real, não pelo aquilo que o mundo diz a teu respeito, a tua profissão diz ao teu respeito, o teu currículo. Não, mas o que Deus diz e pensa ao teu respeito. Se isso está sendo vivido na essência, irmão. João Pedro falou agorinha, o dinheiro pode trazer muitas coisas, mas não tinha trago paz para Jacó. Ele não tinha paz, irmão. E tem gente aqui essa noite que está assim, está tudo bem, mas há um vazio imenso dentro de você. Talvez não sirva para todos aqui, mas se Deus pediu para entregar essa palavra, alguém aqui vai sair daqui transformado para a glória de Deus. O vazio na existência do homem não é a falta de Deus só, irmão. É a falta do propósito de Deus. Porque Deus está em tudo, irmão. Deus está em todos os lugares. Você percebe Deus em tudo. Jacó estava percebendo que Deus estava abençoando ele em tudo. E tem gente que pensa que porque Deus está te abençoando, Deus está com você. Deus não havia prometido a bênção a Jacó. Esses dias eu estava explicando para os irmãos, o evangelho de Deus na sua vida não começa em você. A promessa de Deus não começa em você, irmão. A promessa de Deus, ela veio antes de você, ela passa por você e vai alcançar outra pessoa. Então não pensa que o negócio de Deus é com você. Porque as promessas de Deus não começam em você e não terminam em você. E todo mundo que quer algo só para si, está fora do propósito de Deus. Você quer tanta bênção de Deus, mas a bênção de Deus ela tem que passar por você e além de você. Jacó estava sendo abençoado por uma promessa que Deus tinha feito aos seus pais. Irmão, tem tanta gente que já orou por você e você está recebendo bênção que não é do teu mérito. Tem tanta gente que já clamou por você e você está sendo abençoado pela oração de um avô, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um pastor. A bênção está alcançando a sua vida, mas a sua vida está toda torta, toda bagunçada. As coisas estão dando certo, mas o vazio está existente aí, é real dentro de você, no presente. O tempo passa e a sua tristeza, você tem tentado preencher ela com as coisas desse mundo. Você está triste, assiste um filme. Está triste, sai com os amigos. Está triste, vai tomar uma. Está triste, sabe, vai fazer um exercício. Está triste, a gente está tentando preencher uma tristeza, que não é a tristeza desse mundo. É uma tristeza de saudade de Deus. É uma tristeza de saudade da presença de Cristo. É uma tristeza que nada nessa terra poderá suprir, irmão. Jacó não tinha mais paz, porque ele sabia que tinha coisas lá atrás que ele se arrependia, mas não tinha jeito de voltar atrás para consertar. Só que eu quero dizer algo para você, irmão. Se talvez você fez algo lá atrás que você se arrepende,
e que está embaraçando a sua vida, eu estou dizendo para você: desprenda em nome de Jesus Cristo do teu passado agora. Porque não adianta você sentir esse remorso, ai meu Deus, se eu tivesse lá atrás eu voltaria e resolvia tudo. Não, Deus está dizendo para você: você precisa de se reencontrar com Deus. Você precisa se reencontrar com Ele de novo. Por que eu digo isso, irmão? Quando a gente fala sobre reencontro com Deus, sobre lutar para ser abençoado, eu queria trazer esse cenário para a sua cabeça. Jacó lutou com Deus, irmão. Aquele homem, aquele varão, tem Bíblia que diz varão, tem Bíblia que diz anjo com letra maiúscula, e tem Bíblia que diz que era um homem. Jacó se pôs a lutar com ele, e não foi uma lutinha, irmão, sabe? Foi uma luta de vida ou morte. Jacó agarrou aquele homem, rolou com ele no chão de uma maneira agressiva, com energia, com brutalidade. Jacó entendia que ele estava diante de algo sobrenatural, que podia de alguma maneira mudar a história e a vida dele. Irmãos, hoje nós temos aqui a presença de Deus, irmão, a palavra de Deus, a profecia, sabe, uma palavra que veio do céu, além desse teto aqui, sobre a sua vida, e você precisa entender que vai além de palavras humanas. Não dá para buscar a Deus, irmão, sem violência. Não dá para buscar a Deus, sabe, porque a palavra de Deus diz que é com violência que se apossa do reino de Deus. Não dá para fazer isso sem energia, irmão. Jacó lutou com Deus, ele rolou com Deus no chão, a palavra de Deus diz, porque ele queria uma bênção. Ele literalmente estava desesperado para ter a vida transformada, para tirar aquela identidade enganadora da vida dele, de mentiroso, de adúltero. Deus precisava arrancar dele aquilo, porque ele não conseguia sair sozinho. Mas algumas pessoas sabem disso, irmão, e ela não está fazendo nenhuma força para ser restaurada. Ela não está fazendo nenhuma força para se arrepender. Ela não tem energia nenhuma, ela não tem disposição nenhuma de pôr o joelho no chão e falar: Deus, vim aqui para lutar com o Senhor, a respeito do que eu sou, a respeito do meu pecado, a respeito daquilo que eu tenho te entristecido, a respeito daquilo que eu fiz, que eu tenho feito. Irmãos, aonde está o nosso arrependimento? Onde está a nossa luta para estar próximo de Deus? Porque nós estamos dispostos nesses dias a lutar por tantas coisas. Então, tem pessoas que estão enfrentando, sabe, tantas coisas por coisas terrenas. Mas quando é para reencontrar com Deus, para ver Deus face a face, para buscar uma transformação espiritual, as pessoas não querem. Não tem energia, não tem ânimo, eu estou cansado, não dou conta de orar, eu não dou conta de ler a palavra. Quando vem na igreja, porque muitas vezes nem vem arrastando, não tem coragem de levantar o braço e adorar a Deus, e nós estamos esperando, irmão, que Deus faça parte daquilo, da nossa vida, que mora dentro de nós dessa maneira. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, ó: se Deus está te abençoando, pode ser, irmão, pode ser, diga para ele, pode ser. Que não seja porque Deus está contigo. Pode ser porque alguém orou por você. Pode ser por causa de uma promessa que Deus fez há muito tempo. Porque as coisas darem certo não significa que Deus está provando. Se a sua vida está boa, não significa que Deus está provando. A aprovação de Deus, irmão, ela é visível na nossa vida quando o quebrantar é dentro, irmão. Quando o desespero é dentro. Quando há quebrantamento, quando há um coração contrito, onde o orgulho não tem lugar. Onde você já não está se importando tanto com o que as pessoas falam a respeito, mas você está desesperado pelo aquilo que Deus está falando ao teu respeito. É muito triste viver uma vida, irmão, religiosa, sem um significado espiritual. A gente tem um significado só material, físico. O ministro de louvor,
Se ele não tiver um significado espiritual, ele só é mais um músico, e talvez nem tão músico assim, diante de pessoas tocando. Você aí no seu lugar, se você não tiver um significado espiritual no altar de Deus, você só é mais um no meio da multidão, como muitos foram caminhando perto de Jesus. Essa palavra, irmão, é um alerta nesses dias para nossas vidas. Precisa de energia para lutar com Deus, irmão. Precisa de vontade, precisa de coragem. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você está buscando um sentido. Todos os dias você se levanta e corre atrás de alguma coisa para preencher esse vazio, e você não vai encontrar. Deus precisa mudar o teu nome. Deus precisa mudar a tua essência, a tua origem. Jacó lutou até o anjo ver que não conseguia. Falou: rapaz, o cara é insistente. Quanto que você está disposto a lutar, irmão, pelo aquilo? Por isso nós estamos falando aqui. Quanto que você está disposto a lutar para ter a bênção de Deus na sua vida, para ter Deus com você, para abandonar o seu pecado, para abandonar essa iniquidade, para sair desse lugar de miséria, de tristeza? Quanto que você está disposto a entregar? Jacó falou: não solto. Ele agarrou o anjo, irmão. A Bíblia diz que eles lutaram, e o dia já ia clareando, e Jacó estava agarrado no anjo, e ele falou: me solta. Nós não insistimos em oração, irmão. A gente ora 2 minutos, 3 minutos, já não vai tentar agir com o próprio braço. Jacó entendeu que ele precisou de 14 anos para entender que ele não adiantava mais ele conquistar as coisas com o próprio braço. 14 anos, irmão, fugindo, se escondendo, sabe, enrolando, trapaceando. Mas vai chegar um momento na sua vida, e que no nome de Jesus seja hoje, que você descubra, irmão, que não adianta você ir por outros caminhos, a não ser pelo que o Senhor falar. Vai dar errado, irmão. O teu caminho, a tua escolha vai dar errado. Jacó entendeu isso depois de 14 anos. Quanto tempo você ainda precisa para entender isso? Quanto tempo você ainda precisa entender que você pode estar até bem, mas que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que isso, e isso que você conquistou talvez seja só do seu braço. Você não está disposto a passar tempo lutando com Deus, irmão, todos os dias. Tem gente que já desistiu do esposo, do filho, do pai. Desistir não tem jeito. Você teria coragem, irmão? Olha aqui para mim. Vai ser meio forte o que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar na autoridade e no amor do Espírito Santo. Você tem um pai, uma mãe, um filho que você gostaria que Deus salvasse? Que madrugada, quando foi a madrugada que você passou de joelho orando para que Deus salve essa pessoa? Quantas horas você já gastou da sua vida pedindo a Deus para que Deus transforme a vida dessa? Querer não move o céu, irmão. Querer não move o céu. Querer não gera milagre. Você tem alguém na sua casa, na sua família, que você quer que Deus restaure, que Deus salve, que Deus arranque o vício, que Deus perdoe o pecado, que Deus transforme. Quanto tempo você fez, irmão, em oração, em busca, em luta com Deus, para Deus transformar essa pessoa? Qual é o preço que você já pagou em oração por aquilo que você tanto quer? Porque só querer não adianta. Pode olhar para a Bíblia, nenhum que queria enxergar, enxergou. Teve que ter uma atitude de fé. Só querer não é poder. O que eu quero dizer, irmão, é que se nós não nos revestirmos das armaduras de Deus, irmão, e batalhar pelaquilo que nós queremos que Deus faça dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na nossa própria vida, irmão, se você não lutar em oração, não vai adiantar. Porque você não vai conseguir só com pensamento positivo, viu? Não existe nada que não possa ser feito através de oração, irmão. E a oração é aquilo que tem sido abandonada pela igreja. Você
Você quer que Deus salve a pessoa, irmão? É importante para você? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você pensou é importante para você? Será que a salvação dela é tão importante assim mesmo? Será que você vai esperar ela ir para o leito? Será que você vai esperar a pessoa estar na pior para você orar por ela? Será que você vai esperar essas pessoas estarem ali, sabe, à beira da morte? Muitas vezes nem vai dar tempo para você fazer uma oração pedindo a salvação dessa pessoa, porque tem muita gente aqui, irmão, que quer muito ver a família abençoada, salva, transformada, mas sabe, meu pai é difícil, meu filho é difícil. E eu vou dizer para você, irmão, longe de Deus, está indo a passos largos para o lago de fogo. Longe de Deus, está indo rapidamente, os anos estão passando. Você não tem orado. Você está esperando a igreja marcar uma vigília para você vir orar. Não, Deus não te chamou para andar em movimento. Você precisa de ter uma vida de oração, irmão. Você precisa rasgar, sabe, essa capa de comodismo. Você precisa jogar fora, sabe, essa preguiça e começar a orar. E ninguém precisa saber que você está orando. Mas eu te falo, irmão, a responsabilidade da transformação espiritual não é um convite, viu? Pode convidar. Eu vou contar um segredo para os irmãos aqui, porque talvez é segredo para você. Ninguém, você pode trazer para o pastor Regis pregar, pode trazer para outro pastor famoso pregar para a pessoa, pode pôr ela sentada aí, eu ensinar o evangelho de capa a capa para ela. Quem é capaz de convencer é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, para ele crer, Deus tem que dar fé. A palavra de Deus diz que é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, que o homem não é capaz de convencer. O apóstolo Paulo fala o seguinte: a nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra de Deus diz, irmão, que é através do Espírito Santo que você consegue infiltrar as palavras de Deus, para que essas palavras levem cativo os pensamentos dessa pessoa e torne ela obediente a Cristo. Eu quero dizer para você que não existe mensagem no Instagram, não existe palavra na internet, sem oração nada podereis fazer. A palavra é vazia, irmão, porque é o Espírito Santo, através da oração, que quebranta o homem. Não adianta mandar versículo, mandar recado, meu irmão, se você não estiver orando, irmão, o Espírito Santo não amolece o coração dessa pessoa, e a palavra não penetra. Não adianta convidar, irmão, se você não estiver orando, ela vai entrar e vai sair do mesmo jeito. E assim estão muitos de nós aqui essa noite, com o coração endurecido, ruim de natureza, ruim de mexer, orgulhoso, orgulhosa, prepotente, e eu falo isso pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Te arrependa em nome de Jesus, que nós venhamos a chorar novamente, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, e lutar por isso, irmão, para sairmos desse lugar, onde as pessoas nos conhecem por um nome que não é o nome que Deus deu. Jacó, irmão, lutou, agarrou e falou, não te largo. Ele falou, o que você quer, rapaz, me solta. Ele falou, eu quero ser abençoado, só me abençoa. Ele lutou uma noite inteira, irmão, para que Deus transformasse a vida dele. Isso é coragem, isso é energia, é violência. E como que Deus abençoou ele? Perguntou o quê? Dá uma acordada aí, olha para alguém que está perto de você e fala assim, qual que é seu nome? Aí, melhor, fala assim, esse nome aí é o teu ou é o que Deus deu? Você gosta do seu nome? Mas no espiritual é diferente. Você acha que o diabo, quando ele vai falar de você, ele fala assim, fala João? Não.
Ele te chama pelo teu pecado. Esse mentiroso, esse adúltero, esse enganador. O diabo te conhece assim. Porque ele, irmão, te acusa o tempo todo. Aí você fala, mas Deus não me conhece assim. Será? Porque até onde eu conheço de Bíblia, irmão, quem está intercedendo entre você e Deus é Jesus. Deus pode não ver você, porque Cristo está intercedendo por você. O Espírito Santo está tentando te convencer hoje aqui, irmão. Se é que ele tenta alguma coisa. Lute, olhe para mim aqui todos. Lute espiritualmente por quem você ama, para você não chorar na eternidade, no juízo de Deus, por pessoas que você não teve a coragem de passar uma hora sequer pedindo a salvação dessa pessoa. E digo mais, cuidado com quando você disser para essa pessoa que ama ela, viu? Eu te amo, mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Ama como, irmão? Se Cristo não está sendo apresentado. Ama como? Se a oração não tem sido entregue no céu. Ama que jeito? Meu filho, minha filha, a coisa mais importante para mim. Será? Você gosta, irmão, você não ama. Quem ama ora. Dura essa palavra, irmão. Dura essa palavra. Nós, diga nós, precisamos amar as pessoas. Eu preciso amar minha família, irmão. Só tem um jeito de amar as pessoas, é orando por elas. Porque aquilo que você não consegue fazer falando, você faz orando. E não há nada impossível para a oração. E o segundo reencontro, para a gente encerrar, foi com ele mesmo. Jacó, no momento em que Deus disse para ele, olha, então não te chamarás mais Jacó, seu nome será Israel. Esse nome foi determinado na eternidade, irmão. E esse nome não era a respeito de uma nomenclatura para conhecer. Era a respeito de uma promessa eterna. Era a respeito de um propósito eterno. E quando Jacó foi chamado de Israel, o céu tremeu, irmão. O céu tremeu porque o propósito de Deus agora estava face a face com Jacó. E ele volta, e ele olha, e ele fala, meu Deus, eu estou diante do que eu nasci para ser. Eu estou diante do meu nome. Israel é o meu nome. Eu sou isso, essa é a essência, esse é o propósito. Sua vida nunca fará sentido se você não se reencontrar com você mesmo. Olha aqui mais uma vez. Talvez você está fazendo um monte de coisa que você não nasceu para fazer. Você está indo por estradas, caminhos, dicas, conselhos, longe, distante do que Deus sonhou para você na eternidade. E mais uma vez, se você não orar, você não vai descobrir. Quando Jacó atravessou aquele lugar, irmão, a única preocupação com ele, que ele tinha, não era de encontrar Deus. Ele nem sabia que Deus estava esperando ele ali. Quando ele passou naquele lugar, porque depois de muito tempo, ele tinha passado ali, depois de muito tempo ele volta. Ele não imaginava que Deus estava esperando ele lá. A preocupação de Jacó era resolver o problema com o irmão dele. Ele falou, meu Deus, meu irmão vai me matar. Eu não sei se você sabe, ele ficou mandando presente antecipado para tentar, sabe, resolver o problema dele com o irmão. Ah, meu irmão, se você tivesse lido a Bíblia e conhecesse essa passagem, você ia saber o seguinte: quando ele chegou lá, aleluia, ele estava diante de um problema que Deus já tinha resolvido muito antes de presente, meu irmão. Por quê? Porque, meu irmão, Deus, Ele já está resolvendo o teu passado. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário Ele já resolveu todas essas pendengas suas, essas dificuldades.
Tudo que você tem hoje, irmão, é a oportunidade de se aproximar de Deus, e Deus vai resolver seus problemas. Você está pensando em resolver o problema da tua empresa, está se descabelando, está tentando resolver problema, sabe, problema, e está preocupado e perde noite de sono pensando em resolver problema. Perca noite de sono adorando a Deus, irmão. Perca noite de sono falando com o Senhor. Perca noite de sono lendo a Bíblia, que você vai ver que todas essas coisas serão resolvidas para a glória de Deus, muito antes de você ficar pensando em resolver. Quando Jacó viu o seu irmão veio correndo com os braços abertos, e ele pensando, agora eu morro. E quando ele abraçou, falou, não rapaz, se levanta daí, vamos embora, monta aqui no meu cavalo. Quanto tempo eu te esperei, cara, para te dar esse abraço, que saudade de você. Porque, irmão, não importa o que você fez lá atrás, se posiciona com Deus agora. Reencontre com Deus nesse momento, reencontre com a sua pessoa, com o propósito, com a promessa de Deus na sua vida, e deixa que aquele passado que nem existe mais, Deus já está resolvendo ele no teu presente. Deus já está restaurando no teu presente. Eu queria que você se colocasse de pé agora.